Olá para você que está assistindo, meu nome é Gustavo, eu sou professor e pesquisador em Geografia e nesse canal eu compartilho um pouco das coisas que eu estudo e também minhas pesquisas. Então, esse vídeo ele é sobre a minha dissertação de mestrado. Aqui nesse canal também tem o meu trabalho de conclusão da especialização em ensino de Geografia e também um vídeo explicando minha tese de doutorado, entre vários outros assuntos. Então, espero que vocês gostem e obrigado desde já pela companhia. Começando pelo título, que pode soar um pouquinho complicado, né, ter muita coisa, mas parte por parte dá para entender tudo. Análise do projeto Cotton Formas Togo, que é um projeto de cooperação técnica entre Brasil, 4 países africanos, mas Togo também é africano. Um projeto de cooperação para o aprimoramento do plantio de algodão nesses países enquanto instrumento de territorialização do projeto geopolítico brasileiro. Então, por meio desse projeto e de vários outros, né, esse projeto ele é o nosso recorte para poder ilustrar o que nós queremos dizer. Então, através desse projeto, o Brasil ele vai territorializar, ou seja, ele vai imprimir sobre um território esse projeto geopolítico no contexto da cooperação Sul-Sul. Então, os países eles podem se relacionar de várias formas. Uma delas é a cooperação. No caso, a gente está falando de uma cooperação internacional para o desenvolvimento. A gente vai, daqui a pouco, debater um pouquinho essa ideia do que é desenvolvimento. E essas cooperações internacionais para o desenvolvimento, elas podem se dar entre países do norte global, países também que a gente pode chamar de centrais, de desenvolvidos, dependendo da regionalização adotada. Eles podem se dar entre países do norte e países do sul, onde costumam ficar muito marcadas as relações de poder e quais são os interesses quase sempre assegurados e aqueles que são nem tão assegurados assim. Então a gente sempre tem ali vantagens no norte. E a gente tem a cooperação sul-sul, então que é uma forma de fortalecimento, pelo menos de forma discursiva, uma forma de fortalecimento desses países do sul econômico, do sul global, frente aos interesses do norte global. Então, eu tive a alegria de construir essa pesquisa no programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal Rural, aqui do Rio de Janeiro. Bom, o papel da banca avaliadora numa pesquisa de pós-graduação é muito importante. Então, parte dessa banca estava na minha banca também de qualificação da pesquisa, então ajudou também a me dar uma série de me apontar uma série de caminhos para o desenvolvimento dessa pesquisa, né, me dar alguns alertas também. Então, tenho o meu orientador, o professor Dr. André Santos da Rocha, que foi aí uma figura central no amadurecimento dessa pesquisa, em todo o trabalho também de amadurecimento de escrita, de método, uma grande ajuda, um grande entusiasta. O professor Dr. Leandro Dias de Oliveira, que também é professor do programa de pós-graduação em Geografia da Rural, também uma grande ajuda, um leitor muito atento e generoso do trabalho. O professor Dr. Hélio Caetano de Farias, que também já tinha aí um estudo, né, falando das relações entre o Brasil e a África, também trouxe sugestões de leitura muito importantes, muito enriquecedoras. E quem não estava na minha banca de qualificação, mas esteve na minha banca de defesa, o professor Dr. Ivaldo Gonçalves de Lima, que é professor, né, da universidade onde eu fiz a graduação. E ele me entregou muitos caminhos para desenvolver essa pesquisa após o mestrado também. Ele fez uma leitura assim incrível do meu trabalho e me deu dicas assim valiosíssimas que eu tenho anotadas até hoje. Falando brevemente de como eu estruturei a minha dissertação, dividi em 3 capítulos. Então, o capítulo 1, eu me debrucei muito sobre o que é a cooperação internacional e a geografia da cooperação internacional. Essa temática da cooperação internacional ela é uma temática muito abordada dentro do campo das relações internacionais. Então, algo que o meu orientador no mestrado já vinha pesquisando, já vinha fazendo um esforço para construir, era demonstrar o potencial do ferramental teórico e metodológico da geografia de contribuir para a compreensão das relações de cooperação internacional, sobretudo cooperação internacional para o desenvolvimento, mostrando que esse olhar da geografia ele tem muito a acrescentar essa compreensão. Então eu vou me debruçar sobre isso, né, no meu capítulo 1. Então, mostrar a geografia das cooperações internacionais, a geografia do sul econômico, diferenciando as relações de cooperação sul-sul das relações de cooperação norte-sul.
Vou falar um pouco mais disso mais adiante. E também traçar aqui um histórico da aproximação diplomática entre Brasil e África. Isso também foi muito útil, né? Eu desenvolvi isso bastante depois na minha tese de doutorado, que tem um vídeo aqui no canal explicando a minha tese de doutorado. No capítulo 2 foi a territorialização do poderio brasileiro na África através do projeto Cotton for Mais Togo, que é o projeto que eu escolhi para analisar, né, nessa dissertação de mestrado. Então, o conceito de poder, o conceito de hegemonia, a explicação do que é o projeto e de situar esse projeto nos projetos de cooperação brasileiros aqui foi o grande objetivo dentro desse capítulo 2. E no capítulo 3 foi analisar a geopolítica da coisa. Então, né, ver quais eram os discursos sobre o Cotton for Mais Togo, quais foram, na prática, o que aconteceu e o que dizem aí outras vozes sobre essa cooperação internacional. Então, ver justamente as disputas de narrativa em torno de projetos de cooperação. Então, perceber que existem várias vozes, dependendo da voz que a gente ouve, a gente vai considerar mais benéfico ou menos benéfico. Bom, então, começando, né, a cooperação internacional para o desenvolvimento. Então, ela se dá num contexto de globalização. Então, para isso me ajudou muito o livro do Milton Santos, Por uma Outra Globalização, que é um livro que eu indico fortemente, inclusive para quem não é da geografia. E aí eu destaco um trecho da dissertação que cita essa obra do Milton Santos, incrível. Um mercado avassalador, dito global, é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta, quando, na verdade, as diferenças locais são aprofundadas. Então, quando a globalização, né, essa globalização aí de cunho capitalista, dominada por uma hegemonia, principalmente dos Estados Unidos, ela vai chegar para homogeneizar esses mercados, seja as formas de consumo, seja até elementos da cultura, que parece que vai homogeneizar de forma bem limitada, na verdade, de permitir de abrir os mercados para o que vem do centro do capitalismo, para o que vem do norte econômico global. Mas, na escala local, o que a gente vai observar são as desigualdades sendo aprofundadas. As desigualdades entre os que acessam o que é básico para ter uma qualidade de vida e aqueles que não acessam. Nessa modalidade, a homogeneização e a uniformização restringem-se à implantação das estruturas necessárias para que atores hegemônicos, então os grandes bancos, as grandes potências hegemônicas, né, os atores hegemônicos, os grandes bancos, as grandes empresas, muitas vezes via um uso, como eu vou dizer, um uso mal intencionado, vou usar isso aqui para simplificar, um uso mal intencionado de organismos internacionais para desenvolver esses objetivos. Bom, então essa cooperação internacional para o desenvolvimento, ela viria como um suposto alívio para essa desigualdade que é gerada por essa relação entre países, que é uma relação exploratória. Então essa homogeneização seria justamente uma pressão para que os países mais vulneráveis abrissem suas portas para absorver, mesmo sem estar preparados, né? Então, assim, abrissem mão de qualquer prática protecionista, para absorver produtos, serviços, empréstimos estrangeiros e moldassem suas economias de forma a reduzir muitas vezes investimentos em bem-estar social, como educação, saúde, cultura, lazer, alimentação, para deixar suas contas seguras o suficiente para que os países do norte global se sentissem à vontade para investir nesses países do sul global. Então, essa relação desigual em termos de poder, em termos de riqueza, e essa relação que ela é em si exploratória, ela seria aliviada quando a gente visse um outro tipo de relação entre países, que seriam as relações de cooperação. Então, a cooperação internacional, ela seria, ao menos em discurso, uma forma desses países se relacionarem de uma forma que aliviasse a desigualdade, né, como um combate à desigualdade. Então,
O professor Leandro, que fez parte da minha banca, na tese dele de doutorado, ele fala muito sobre esse conceito, né? O que é o desenvolver? Então, o desenvolver seria você tirar travas, tirar amarras, permitir o desenvolvimento de um potencial, permitir que coisas que estavam impedidas de acontecer acontecessem. Isso é desenvolver. Então, viria de um avanço, de um amadurecimento, de uma prosperidade. Então, uma cooperação internacional para o desenvolvimento, ela visaria essas coisas. Então, agora a gente vai para um outro ponto, que é um ponto de um questionamento. Então, é desenvolver para ingressar numa divisão internacional do trabalho de forma subalterna, então desenvolver para estar a contento de abrir as portas do seu mercado, de colocar a sua economia a contento das economias que nos querem explorar, ou romper com essa relação de subalternidade. O desenvolvimento ele pode servir para as duas coisas, então a gente tem que estar empenhado em sempre se perguntar que desenvolvimento é esse, né? E aí até o termo do Trotsky, né, do desenvolvimento desigual e combinado. Então, se os países ricos estão enriquecendo, isso acontece às custas dos países subdesenvolvidos se desenvolvendo, né? O rico cada vez ficando mais rico, o pobre cada vez ficando mais pobre, aí numa linguagem aí da música bem popular. E o subdesenvolvimento ser entendido como falta de algo ou como resultado de algo. Então a gente percebeu o subdesenvolvimento como falta isso para o subdesenvolvimento ser vencido, para alcançar o desenvolvimento. Ou seja, como algo natural, as coisas são assim. E para vocês entrarem dentro desse sistema global, é preciso vencer isso, é preciso ajustar aquilo e aquilo outro, é preciso tal tecnologia, é preciso tal aporte financeiro. Ou como o resultado de alguma coisa. Então é a gente pensar, por que os países ditos subdesenvolvidos, ditos periféricos, ditos do sul global, por que eles são desenvolvidos? Isso é resultado de quê? De que forças? De que acontecimentos históricos? De que processos históricos? De que processos espaciais? Então, isso também é muito importante para que os atores certos sejam responsabilizados, né? Então, isso não é um grande ato de generosidade, mas a gente tem que saber quem são os responsáveis, né? E é isso, desenvolver o quê? Uma economia, aumentar o PIB de um país, tornar esse país mais competitivo no mercado exterior. Então, justamente reforçar as elites de um país ou garantir o bem-estar de uma parcela cada vez maior da população, visando a totalidade da população, tendo o que é necessário para o seu bem-estar. Então, essas são algumas questões muito importantes. Para dar seguimento às reflexões e aos resultados da pesquisa que gerou essa dissertação, a gente precisa entender um pouquinho de uma distinção entre geopolítica e geoeconomia. Não são opostas, mas são diferentes. Então, para a geopolítica, eu peguei essa citação da professora Berta Becker, do Conceitos e Temas da Geografia, né, que é um livro já bastante icônico para quem pesquisa, para quem estuda em geografia, que diz assim: o poder é o principal atributo do Estado, com E maiúsculo, né, Estado instituição, sendo dotado predominantemente de natureza militar, econômica e ideológica. Então, entende-se aí o poder como a capacidade de uma unidade política alterar o comportamento de outra no sentido de fazê-la comportar-se de acordo com seu interesse. Então a geopolítica ela está muito na mobilização do poder militar, econômico e do aparato ideológico para que um determinado país faça com que, né, com outro Estado, para usar um termo mais correto, que outro Estado ele se comporte não exatamente de acordo com seus próprios interesses, mas com os interesses de quem exerce poder geopolítico sobre ele, né, de quem o pressiona de alguma forma. E quando a gente vai falar de geoeconomia, nós estamos falando do uso de instrumentos econômicos para promover e defender interesses nacionais. Então já é uma coisa mais limitada, né? Então é o uso do poderio econômico, dos instrumentos econômicos, para garantir interesses geopolíticos. Então, né, produzir resultados geopolíticos benéficos através dos instrumentos econômicos. E os efeitos das ações econômicas de outras nações nos objetivos geopolíticos de um país. Então é buscar, né, ações, comportamentos, efeitos no comportamento de um outro país, utilizando os meus instrumentos econômicos para isso. Então, quando a gente opta por geopolítica e não por geoeconomia para tratar
dessa relação de cooperação entre o Brasil e esses países africanos que integram o Cotton For Mais Togo, a gente está dizendo que o Brasil ele não movimenta apenas a sua economia, mas também existe uma movimentação ideológica. Há uma carga ideológica de legitimação da ação do Brasil nesses países via um projeto geopolítico de territorializar o poder brasileiro nesses países, o que não torna isso de todo ruim. É sempre importante a gente sair um pouco dessa narrativa de certo, errado, bom, ruim, mocinho ou bandido. Mas a gente perceber que as coisas são complexas, tem várias facetas, várias camadas. Então, quando a gente vai pensando as narrativas, elas são importantes para legitimar algo ou deslegitimar algo. E legitimar algo pode ser muito importante num processo de expansão geopolítica do poderio de um país. Então, quando a gente vai pensar na cooperação Sul-Sul, a cooperação Sul-Sul ela parte muito de um lugar, de uma contraposição à cooperação Norte-Sul. Porque essa cooperação Norte-Sul ela tem uma componente geopolítica muito mais explícita. Então, se existe uma cooperação internacional para o desenvolvimento que parta dos Estados Unidos ou do Reino Unido ou do Japão para determinado país africano ou sul-americano, a gente já enxerga aí que existe algo que busca legitimar, reforçar a hegemonia desses países nessa relação, para que demonstre não só que esse país é o mais poderoso, mas que ele é uma liderança desejável. Né? Então, legitimar, inclusive, moralmente as demais ações desses países, visto que ele é um país que coopera para o desenvolvimento. E a gente volta e se pergunta, né, para qual desenvolvimento? Alguns slides anteriormente falei um pouco sobre isso. Então, a gente nota o seguinte, né? A gente está falando de uma nova Bandung, né, que foi aquela conferência durante a Guerra Fria dos países que não se alinharam aos grandes polos que existiam, nem Estados Unidos nem União Soviética. Então a gente está falando aí de cooperação Sul-Sul como um movimento que não se alinha, será algo tão disruptivo assim? Disruptivo em certa medida, nem tão disruptivo se a gente olha de uma forma mais atenta. Mas a ABC, a Agência Brasileira de Cooperação, ela vai ter aí entre os seus princípios, né, um respeito aos direitos humanos, um respeito à soberania, uma não indiferença a injustiças, interesses e colaboração mútua, né, promover a justiça internacional. Então esses são esses valores, né, da ABC aí, retirados de uma publicação de 2014. A ABC ela se destaca muito nos governos Lula. Ela vai perder um pouco de força já nos governos da ex-presidenta Dilma Rousseff, mas ela é um instrumento assim muito importante nas relações exteriores do Brasil dos dois primeiros governos do presidente Lula. Então, a gente vai ter o seguinte, né? Hoje em dia, se a gente compara as CNS, as cooperações Norte-Sul, com as CSS, as cooperações Sul-Sul, em volume, as cooperações Sul-Sul elas são bem menores, as cooperações Norte-Sul movimentam muito mais dinheiro, mas as cooperações Sul-Sul elas não são desprezíveis. E isso, em toda a nossa revisão bibliográfica da dissertação, a gente encontra esse dado. Então, um conceito que eu achei muito interessante para a gente pensar sobre o que significa, o que se busca com a cooperação Sul-Sul, é esse conceito de soft balancing, que ele vai ser uma contraposição ou uma resistência ativa de um país, nesse caso do nosso objeto de estudo, né, o Cotton For Mais Togo do Brasil, por meio do engajamento direto ou da junção de forças autonomamente ou em conjunto com outros países, em face do poder superior de um oponente e da insatisfação causada por tal disparidade de forças. Então vamos lá. As cooperações Sul-Sul elas podem sim, na minha opinião, ser vistas como uma contraposição, como uma resistência. Embora isso tenha uma certa limitação, isso não seja de fato uma libertação das relações exploratórias Norte-Sul, mas são uma resistência aí não desprezível, uma resistência importante, algo que precisa ser mais estudado. Embora, nesse processo de cooperação Sul-Sul como contraposição e resistência, existam contradições, existam críticas que a gente vai avaliar logo em seguida. Bom,
Então tem alguns marcos históricos, principalmente dos governos do presidente Lula, dos dois primeiros governos, né? Então um salto nas embaixadas brasileiras no continente africano de 16 para 37. É realmente uma aproximação entre Brasil e África sem precedentes. Né? Um salto de 4,2 bilhões de dólares em intercâmbio no ano 2000 e 4 bilhões apenas em 2002 para 26, né, de uma tendência de redução, para 26 bilhões e meio em 2012, né? 28 bilhões e meio em 2013, passando para 26,8 bilhões em 2014. Então aí, em mais de uma pesquisa, a gente pôde encontrar isso. Então, apesar do continente africano apresentar níveis alarmantes de pobreza, não há estagnação na região, que desempenha um papel significativo na projeção mundial do Brasil. Então, quando o Brasil ele busca se projetar sob um novo papel, sob uma nova marca, mundialmente, globalmente, dentro dessa economia globalizada, o continente africano ele tem um papel muito importante. E o governo Lula, além dessa aproximação prática de aumento de número de embaixadas, de aumento no intercâmbio comercial, de projetos de cooperação internacional para o desenvolvimento sul-sul, a gente também tem uma narrativa, né, no trabalho do professor Eli Alves Penha se fala muito sobre isso, desse discurso da dívida histórica do Brasil para com o continente africano. Uma dívida histórica que vem do enriquecimento de muitas elites brasileiras via escravidão de pessoas escravizadas do continente africano. E uma dívida histórica para com esses países africanos e para com a população afrodescendente no Brasil, que, né, é a principal, que ainda que apesar de, né, todos esses anos de abolição da escravatura, né, lembrando que a escravidão, ela desde da chegada dos portugueses em 1500 até hoje, a gente teve muito mais tempo onde a escravidão ela era uma prática sistemática, legalizada, do que com o fim da escravidão, do que convivendo com o fim da escravidão, mas ainda há uma dívida. Por quê? Porque a população afrodescendente, em qualquer estatística que a gente vai ver que tenha sido feita de uma forma minimamente honesta, ela sofre muito, muito através de um sistema de racismo estrutural e de uma série de formas de racismo com os resultados desse processo de escravidão. Bom, refletindo um pouco sobre os conceitos de poder e hegemonia, o conceito de hegemonia mundial, né, aqui adotado, e aí a gente vai no trabalho do Giovanni Arrighi, no entanto, refere-se especificamente à capacidade de um Estado exercer funções de liderança e governo sobre um sistema de nações soberanas. Esse poder é algo maior e diferente da dominação pura e simples. É o poder associado à dominação, ampliada pelo exercício de uma liderança intelectual e moral, de uma liderança até desejada. Então, no trabalho do Arrighi, o Gramsci também fala sobre hegemonia, também foi uma referência na construção da minha dissertação. Então a gente tem hoje em dia um poder hegemônico globalmente que são os Estados Unidos. Já foi a Inglaterra, já entendeu? Então assim, a gente tem esses processos de descentração, de recentração, de uma associação de hegemonias, né? Então uma hegemonia ela não se constrói apenas em cima de dominação econômica e militar, mas também da construção ideológica de uma liderança intelectual e moral. E, né, é difícil a gente pensar que os Estados Unidos eles exercem essa liderança intelectual e moral sobre um grande sistema de nações, né? Então isso mostra muito uma crise da hegemonia americana. A hegemonia diferencia-se então do império para Agnew, né? Então, no que diz respeito à falta de comprometimento explícito com a organização territorial ou geográfica de um bloco de poder per se, e também por se basear na persuasão ou recompensa dos subordinados em lugar da coerção imediata. Então, enquanto o império é uma relação de coerção imediata, a gente vai ter um sistema de persuasão e recompensas quando a gente fala de hegemonia. Isso quer dizer que a hegemonia é positiva? Não. Então, assim, eu agora, por exemplo, não me ocorrem casos de pensar em hegemonia como algo positivo. Mas a hegemonia ela é mais complexa, ela tem mais camadas de disfarce. E ela pode trazer alguns benefícios aparentes, né, pelo menos aparentes, com relação ao império em si. Mas ela guarda ainda muitas semelhanças.
Então, ainda sobre o poder, Agnew chama a atenção para suas possibilidades, ressaltando que o poder pode ser exercido sobre os outros, emanando de um determinado centro de autoridade, ou seja, a gente está falando muito de uma relação onde existe desigualdade, onde existe o poder de um sobre o outro. Quando a gente fala de uma cooperação internacional sul-sul, o que a gente espera? O que é trazido nessa narrativa, embora nem sempre cumprido à risca, seria um poder com os outros. Poder como meio de conceder autoridade, não uma ferramenta para alcançar um ordenamento ou oprimir. É o poder que habilita o outro, é o poder que emancipa o outro. É o poder com o outro. Um outro conceito que ele foi muito importante durante a construção dessa pesquisa foi o de soft power, ou de poder brando, do Nye. Então, a primeira face do poder é a capacidade de um ator para fazer outros realizarem algo contrário às suas preferências ou estratégias iniciais. Então, ali vai ser o exercício dessa geopolítica. Né? A segunda face do poder é dessa geopolítica mais coercitiva. A segunda face do poder é o ajuste da agenda ou estruturação da agenda, em que um autor impossibilita as escolhas dos outros pela exclusão de suas estratégias. A terceira face do poder envolve um ator ajustando as preferências de outro para que algumas estratégias não sejam sequer consideradas. Então a gente vai ter na construção desse poder, a gente tem desde um poder mais duro, que é aquele que vai vir sobre sanções militares, econômicas, que ele vai vir sobre ameaças também de cunho militar, econômico, para fazer com que o outro haja de acordo com os meus interesses, até um poder brando, que ele vai vir muito nesse sentido de convencer o outro de que as minhas intenções são legítimas e são benéficas para ele. Então, para o Brasil conseguir implementar em países africanos um projeto de cooperação, é importante, sim, é essencial e fundamental convencer aqueles países de que esses interesses do Brasil são legítimos e benéficos também para esses países que recebem esses investimentos em cooperação internacional. Então, temos aqui uma lista de uma série de projetos estruturantes que abarcam, né, outros projetos e outras ações. E a gente vai notar aqui, que dentro, né, a gente tem em agricultura o Cotton For, que é um dos que tem o maior aporte. Então, esses aportes aqui na ordem de milhões. Né? Então, dentro desses aportes, a gente tem aí no Cotton For um dos maiores aportes. E essa é uma das razões da escolha desse projeto de cooperação, desse projeto estruturante de cooperação internacional para o desenvolvimento Sul-Sul, como objeto dessa pesquisa. Bom, então, quando a gente vai falar do Cotton For como uma cooperação técnica em agricultura, tem esse mapa produzido pelo LAGEP, que é esse laboratório da Rural, em que eu pude participar enquanto fazia o mestrado lá, e até depois do mestrado, de uma série de reuniões. Então, esse grupo, entre seus produtos, né, esse laboratório de pesquisa, elaborou esse mapa com as várias formas. Acho que vale a pena pausar o vídeo, olhar ele com calma. Ele também consta no PDF da dissertação, que vai estar aqui na descrição. A gente perceber essa espacialização dos projetos de cooperação técnica entre Brasil e África, né, principalmente aí com a área de agricultura. Então, Cotton For é um projeto no plantio de algodão, que ele vai ser, né, do lado de cá o Brasil e do lado africano, Chad, Mali, Benin, Burkina Faso, 4, Cotton For, algodão para os 4, e Togo. Então, via ABC, a Agência Brasileira de Cooperação, com recursos do BNDES, a gente vai ter a Embrapa como um ator que vai partilhar do saber brasileiro, do instrumental brasileiro e do potencial brasileiro de produção de algodão nesses países. A questão é até que ponto isso é legítimo e benéfico, e é o que a gente continua vendo. Bom, então na cooperação técnica internacional a gente consegue ver aí os vários setores e também onde entra a agricultura aí nesse meio. Então, aqui em agropecuária, a gente tem que 21% dos recursos de cooperação técnica, né, a gente nota que 21%
dos projetos de cooperação técnica entre Brasil e África, eles estão no setor da agropecuária. Né? O Cotton For mais Togo, a cooperação técnica na agricultura. Então, no que diz respeito aos projetos estruturantes de cooperação entre Brasil e África, os projetos em agricultura somam 6.269.729 dólares, de um total de 26.947.831 dólares e 26 centavos de dólar. Um total de quase 23%, de modo que o Cotton For sozinho já totaliza quase 70% do montante destinado à agricultura, o que mais uma vez justifica a escolha desse projeto para ser o objeto dessa tese, desta dissertação. Cotton For mais Togo, cooperação técnica em agricultura. A esta altura, torna-se oportuno elencar novamente as instituições envolvidas na cooperação técnica em agricultura entre Brasil e Togo. Então a gente vai ter, né, como eu já falei, do lado brasileiro, a Agência Brasileira de Cooperação, que é vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, a Embrapa, o Instituto Brasileiro do Algodão, e do lado africano uma série de institutos de pesquisa ligados também à agricultura. Então, uma cooperação também que tem essa questão técnica e científica muito interligadas. Bom, então nós temos aqui também, né, esse slide falando um pouquinho sobre a importância do algodão para esses países. Então vai mostrando, né, como são economias muito rurais, o que torna as atividades agropecuárias muito importantes para a composição da economia e do PIB desses países, como o algodão ele vai garantir o sustento de muitas dessas famílias. Então vale a pena também pausar aqui e ler um pouquinho sobre a realidade e a importância do algodão em cada um desses países. Né? Essa aqui é a imagem utilizada no site da ABC como um símbolo do Cotton For. Então fica aí para análise e eventuais críticas que cada um possa ter. Antes da gente seguir em diante, o Cotton For ele traz uma coisa importante para o Brasil, que eu não sei se vai ser citada mais para frente, mas o Brasil, com apoio de países africanos, entre eles os países do Cotton For, ele vence contra os Estados Unidos o contencioso do algodão, que foi quando o Brasil, na OMC, denuncia subsídios ilegais ao algodão americano que impedem o algodão brasileiro de vender por lá. E com a grana recebida, parte dessa grana é investida em cooperação em agricultura, né, e, não coincidentemente, para o plantio de algodão. Então, quando a gente vai pensar em território, que é o conceito geográfico essencial para a realização dessa pesquisa, a gente tem o conceito de ajuste espacial no Harvey, que significa que o capital ele precisa sempre de mais espaço crescente à medida que ele vai crescendo e precisando ser reinvestido. Então, esse ajuste espacial ele inclui a necessidade de que cada vez mais países abram seus mercados e estejam adequados para serem explorados pelas grandes potências capitalistas. Né? A gente tem em Souza, o poder só se exerce com referência a um território, e muito frequentemente por meio de um território. Então, se a gente fala que o Brasil está territorializando o seu poder nesses países africanos, a gente tem aí o poder e território mais uma vez unidos. E, né, para o Rafestano, por uma geografia do poder, o território se forma por e a partir do espaço. É o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático, um ator que realiza um programa, em qualquer nível. Então, a partir do momento que o Brasil tem um programa para aqueles países africanos, o Brasil passa a ser um ator sintagmático, realizador de um programa, que torna aquele espaço território. E aí, quando a gente já vai chegando no nosso capítulo 3, em que vai analisando os discursos sobre o Cotton For mais Togo, a gente tem aí opiniões, algumas divergentes de outras. Então, quando a gente fala da voz diplomática, você fala do então ministro das Relações Exteriores, documentos do Ministério das Relações Exteriores, a gente tem citações como as seguintes. Trata-se de uma política solidária e humanista, que almeja reduzir as assimetrias, desigualdades, promover o desenvolvimento e combater a pobreza. Tudo muito bom. Né? Que desenvolvimento é esse? Não está falando, mas todo o resto da frase a gente imagina que seja muito bom.
Há, no entanto, ganhos concretos auferidos pelo Brasil em seu relacionamento com a África. Acesso a mercados, vantajosas oportunidades econômicas e maior influência em foros multilaterais, como eu falei agora do contencioso do algodão na OMC. Ou seja, o engajamento com a África eleva o perfil internacional do Brasil. Então, existe um ganho para o Brasil importante se o Brasil visa se consolidar como um ator, como um player internacional de maior porte, né, via isso. Agora, esse acesso a mercados também a gente precisa ver por quê. A partir do momento que esses países ficam dependentes de insumos brasileiros para essa produção de algodão, que já é tão importante para a economia deles, gera-se uma dependência, uma relação de poder bastante preocupante. Para todo problema africano, existe uma solução brasileira. Para todo problema africano, existe uma solução brasileira. Até coloquei 2 vezes aí, que é uma fala do Celso Amorim. Então, vendendo o Brasil como parceiro ideal para cooperações com o continente africano, com países do continente africano. Bom, então quando a gente pensa, né, nessa questão de mercado para insumos, a gente tem aí uma posição quase predatória do Brasil para com a economia africana, de gerar uma dependência. Então isso traz algum perigo. Então é uma relação que é sim benéfica, se aumenta, se melhora a produção de algodão, levando em consideração, né, o que já é produzido, as especificidades locais, e aí entram os institutos de pesquisa desses países, é algo benéfico, é algo positivo. A gente pensar no crescimento desse poder sul-sul como uma contraposição ao poder norte-sul é importante. Países que se relacionam via cooperação, isso tudo é muito importante. Agora, a gente encontra aí ferramentas de poder que a gente não pode deixar de falar. Então, esse foi o meu propósito com essa dissertação. E aí a gente vai ter essas vozes críticas, né, no trabalho de Garcia e Cato, por exemplo. Enquanto ficarmos reféns da história que nos é contada pelos caçadores, que vão à caça e dizem matei um leão, e não tivermos a possibilidade de ouvir a história dos animais, nós ficaremos a cantar a música que vem do caçador. O caçador aqui é o grande projeto, os grandes empreendimentos. Então vamos ficar à espera que algum dia os animais possam contar a sua própria história. Isso porque essa relação entre o Brasil e a África ela não se dá apenas via comércio, ela não se dá apenas via cooperação. A gente também tem, nesse período, as grandes construtoras brasileiras, como Camargo Correia, Odebrecht, criando projetos e obras gigantescas no continente africano, como corredores para escoação de produtos e uma série de obras pesadas, infraestruturais. Então, aí esses países abrindo esse mercado para o capital privado nacional brasileiro. Então, assim, né, a gente tem aí esse exercício de relações de poder. Nesse trabalho aí, Garcia e Cato, a gente encontra muito esse relato em Moçambique de grandes obras aí via empresas brasileiras, que vão ter uma série de problemáticas ambientais, problemáticas de relações de poder, de exploração de mercados, que vale a pena ler. Esse trabalho consta nas referências. E no trabalho do professor Ivaldo, que esteve na banca, né, a gente tem aí o que eu considero algo importante de se perseguir em qualquer relação entre países, desde que a gente vise construir um sistema internacional progressivamente mais justo. A antigeopolítica. A antigeopolítica aborda a desconstrução de espaços de resistência, entendida esta última como a prerrogativa social de uma existência distinta da que presentemente experimenta a maioria dos segmentos sociais. Então, é a desconstrução dessa geopolítica opressiva, opressora. Obrigado por acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, estamos à disposição. O meu e-mail está ali. Obrigado.